Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 2 de abril de 2025. Eu sou o jornalista Eliseu Caetano e começa agora, direto dos Estados Unidos, mais uma edição inédita do Conexão USA. O nosso encontro aqui na Tribuna da Imprensa com as principais notícias dos Estados Unidos e do mundo. E a gente abre falando sobre a China, viu? Que está realizando novos exercícios militares. O país asiático deu mais um passo na escalada de intimidação contra Taiwan ao lançar um exercício militar e de guarda costeira em larga escala ao redor da ilha autogovernada, chamando as operações de um aviso severo contra os separatistas. 71 aeronaves chinesas foram detectadas na região, além de 13 navios de guerra foram colocados em ação, incluindo o porta-aviões Shandong. As manobras simulam ataques e bloqueios marítimos, com forças navais, aéreas, terrestres e de mísseis, em um cenário de tensões crescentes entre Taipei e Pequim. Agora, por que isso importa? Porque muito além de ser apenas uma ilha, Taiwan é um centro global de inovação, responsável por 60% da produção de semicondutores do mundo e está estrategicamente situada em uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta. O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, tem reforçado a defesa nacional e endurecido o tom contra a China, classificando o governo de Xi Jinping como uma força hostil estrangeira. Já Pequim, por sua vez, vê Lai como um separatista perigoso e intensificou as demonstrações militares desde a sua posse em maio de 2024. Um conflito na região teria impactos devastadores na economia global, de acordo com os analistas, e poderia acionar uma resposta dos Estados Unidos, que tem laços militares e de interesses tecnológicos com Taiwan, mesmo apoiando a política de uma só China. Israel expande operações militares em Gaza e anuncia a anexação de territórios. Nas últimas horas, as forças de defesa de Israel intensificaram as suas operações militares no sul da faixa de Gaza, com o objetivo declarado de se apoderar de amplas zonas que serão incorporadas ao território israelense. Uma ação que suscita debates sobre a conformidade com o direito internacional. O ministro da Defesa de Israel, Katz, anunciou a expansão da operação Poder e Espada, que inclui evacuações em massa da população palestina e a eliminação de combatentes e de infraestruturas consideradas de terroristas. As ofensivas recentes concentraram-se nas cidades de Khan Yunis e Rafah, resultando na morte de pelo menos 13 pessoas em um ataque aéreo e forçando cerca de 40 mil palestinos a abandonarem as suas casas. Katz afirmou que essa é a única maneira de encerrar o conflito e instou os habitantes de Gaza a expulsarem o Hamas e a libertarem os reféns. A comunidade internacional condenou essas ações, alertando para o agravamento da crise humanitária na região. A ONU, a Organização das Nações Unidas e várias organizações de direitos humanos também expressaram preocupação com as consequências das operações militares, destacando a necessidade de proteger os civis e garantir o acesso à ajuda humanitária. Além disso, a expansão das operações militares ocorre em meio a um contexto de tensões crescentes na região, com implicações significativas para a estabilidade do Oriente Médio. A situação em Gaza permanece volátil, com a comunidade internacional acompanhando de perto os desdobramentos e apelando por uma solução pacífica para o conflito. Rússia convoca cidadãos para serviço militar obrigatório. O presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto convocando mais de 130 mil cidadãos russos com idade entre 18 e 27 anos para o serviço militar obrigatório entre 1º de abril e 15 de julho deste ano. O decreto também ordena a dispensa de soldados, marinheiros, sargentos e suboficiais cujo período de conscrição expirou. Em comparação, na primavera de 2020, a Rússia recrutou 135 mil conscritos para as Forças Armadas. A convocação ocorre em um momento de tensões geopolíticas elevadas, com a Rússia envolvida em conflitos regionais e também enfrentando sanções internacionais. O serviço militar obrigatório é uma prática estabelecida na Rússia com todos os homens entre 18 e 27 anos obrigados a cumprir um ano de serviço.
No entanto, a recente convocação levanta questões sobre o impacto nas famílias russas e também na economia do país, além de suscitar debates sobre a eficácia e a necessidade de tal medida no contexto atual. Procuradora-Geral dos Estados Unidos busca a pena de morte para Luigi Mangione. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, anunciou que instruiu promotores federais a buscarem a pena de morte para Luigi Mangione, acusado do assassinato premeditado de Brian Thompson, CEO da United Healthcare, ocorrido em 4 de dezembro de 2024. Este é o primeiro caso em que o Departamento de Justiça busca a pena capital desde que o presidente Donald Trump retornou ao cargo em janeiro deste ano, com a promessa de retomar as execuções federais. Mangione, de 26 anos, enfrenta acusações federais e também estaduais de assassinato, incluindo homicídio por meio do uso de arma de fogo, que pode resultar na pena de morte. Ele se declarou inocente das acusações estaduais e ainda não respondeu às federais. A advogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, criticou a decisão de Bondi, classificando-a como bárbara e politicamente motivada. Thompson, de 50 anos, foi morto a tiros em frente a um motel em Manhattan, Nova York, enquanto se dirigia para uma conferência anual de investidores de sua empresa. Já Mangione foi preso em Altoona, no estado da Pensilvânia, após uma busca que durou 5 dias, portando uma arma de fogo de 9mm, que correspondia exatamente à usada no crime, além de uma identidade falsa e um caderno que os promotores descreveram como um manifesto, expressando hostilidade em relação à indústria de seguros e de saúde dos Estados Unidos. A decisão de buscar a pena de morte, neste caso, reacende o debate sobre a aplicação da pena capital aqui nos Estados Unidos, especialmente sob a administração atual. Grupos de direitos humanos e defensores públicos expressaram preocupação com a retomada das execuções federais, destacando questões relacionadas à justiça racial, erros judiciais e a eficácia da pena de morte como medida dissuasória. O caso de Mangione será acompanhado de perto, servindo como um indicador das políticas do Departamento de Justiça em relação à pena capital nos próximos anos. Enquanto isso, a família de Thompson busca justiça pela perda trágica, aguardando os desdobramentos legais que se seguirão. E esse foi mais um Conexão USA aqui na Tribuna da Imprensa. Você já sabe, de segunda a sexta, sempre no início das suas tardes, você tem um encontro marcado com as principais notícias do dia dos Estados Unidos e do mundo, comigo, Eliseu Caetano. Fiquem ligados.